Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado e engrandecido. Interessante quando a nossa irmã orou aqui, Carol, que de fato o chamado de Deus para a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos está direcionado para o louvor, para a glória do nosso Deus. Tudo que nós fazemos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, a nossa vida, ela está direcionada para a glória de Deus, ou seja, para a adoração ao nosso Deus, para o louvor da sua glória, porque foi por esse fim que nós somos criados, para engrandecer o nome do nosso Deus, para exaltar o nome do nosso Deus. E nós estamos então aqui nesta noite com esse propósito, e que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, que nós estaremos lendo neste momento. Primeiramente eu falo para a minha vida e para os demais irmãos, que de fato sirva, de edificação para a nossa vida, que Deus possa aplicar aos nossos corações. Irmãos, e nós vamos dar continuidade aos estudos, aquilo que o pastor tem trazido sobre a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então nós vamos dar continuidade hoje, e o texto que nós estaremos lendo está lá em Mateus capítulo 5, do verso 3 ao 16, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, e necessário para a nossa vida, porque a palavra de Deus fala que toda a escritura inspirada, ela é útil para o ensino, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos direcionar a nossa vida, para que de fato possamos ser realmente pessoas preparadas para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho de Deus, ou seja, tornar o nome do nosso Deus conhecido. Esse é o propósito da palavra de Deus, esse é o fim, para que possamos de fato entender, compreender e que haja de fato edificação para as nossas vidas. Então está lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13 até o verso 16, é um texto, igual eu falei para os irmãos, um texto bem conhecido da palavra de Deus. Certamente os irmãos já leram bastante. Ele faz parte do Sermão do Monte do Senhor Jesus, faz parte do Sermão do Monte, um sermão também bem conhecido e necessário para a vida da igreja, Diz assim, irmãos, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar-o debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra, irmãos. E como eu falei para os irmãos aqui, é um texto assim bem conhecido, e nós vemos que esse texto faz parte do Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo. E se nós voltarmos um pouquinho aqui, fala sobre as bem-aventuranças, Bem-aventuranças descreve o caráter essencial dos discípulos. Nós vemos que Jesus, então, ele mostra os bem-aventurados, essa essência, ou seja, ele mostra assim, essa essência, o caráter de nós como servos de Deus. E interessante quando ele fala sobre aqui, sobre as bem-aventuranças, ele fala bem-aventurado, então, são quem? São os humildes de espírito. Bem-aventurados são aqueles que choram porque são consolados, bem-aventurados mansos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, e por aí adiante nós vemos que essa bem-aventurança, ou seja, bem-aventurança, é o caráter essencial da nossa vida como servos de Deus. E nós vemos então, mais adiante, Jesus ele mostrando, e essas duas metáforas que nós acabamos de ler aqui, sobre nós somos o sal da terra, e nós somos luz do mundo. Nós vemos então aqui que Jesus então ele está nos mostrando o quê? Que denota a nossa influência diante deste mundo, diante dessa sociedade
corrompida, essa sociedade que precisa de sal. Depois nós vamos estar falando mais assim a importância do sal no mundo e na nossa vida, e essa comparação que Jesus faz então sobre o ser sal e ser luz do mundo, que está aqui, nós vemos na palavra de Deus aqui a importância que ele traz. São duas metáforas que denotam a nossa influência para o bem do mundo, a nossa influência, não uma influência qualquer, mas uma influência para o bem da humanidade. É interessante isso, irmãos. Outro fato interessante que nós podemos ver aqui, irmãos, nessa introdução nossa aqui, é que outra coisa que nós deveríamos também termos o nosso coração de fato jubiloso. Sabe por quê, irmãos? Porque essa simples ideia de que os cristãos podem exercer uma influência sadia no mundo deveria nos causar uma grande satisfação. Porque imagina aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós temos a capacidade, não por nós mesmos, mas a capacidade que vem de Deus, de influenciar essa sociedade, de influenciar esse mundo corrompido. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós vemos, irmãos, que Jesus, então, essa mensagem do Senhor Jesus, então, quando ele traz, ele tem um propósito, tem um objetivo, para a igreja, para aqueles discípulos que ali o acompanhavam, que o seguiam. E é interessante, irmãos, que Jesus, então, quando ele mostra, ele traz essa orientação para os seus discípulos, que é que Jesus está querendo mostrar através dessa mensagem. Que não é uma mensagem comum, que não é uma mensagem simples, que não é aquela mensagem que eles estavam acostumados a ouvir, aquelas mensagens daquela liderança religiosa da época, do judaísmo, onde as pessoas ali não viam nenhuma diferença, nenhuma transformação na vida daquelas pessoas, daquela sociedade. Mas por que não havia essa mudança? Por que não havia essa transformação na vida dessa cidade, dessa sociedade, daquele mundo? É interessante, irmãos, que nós podemos então destacar aqui 4 grupos religiosos dentro do judaísmo, e nós conhecemos bem. Primeiramente são os essênios. Eles viviam em locais isolados da sociedade. Sabe por quê, irmãos? Eles achavam assim: nós não podemos viver no meio dessa sociedade, nós temos que nos ausentar, porque é uma sociedade corrompida, e para nós sermos então puros, pessoas separadas, nós temos que nos isolar. Nós conhecemos muitos grupos que vivem dessa maneira, pessoas que se isolam, não querem viver no meio da sociedade, para não se contaminar. Então, que influência essas pessoas poderiam trazer? Nós vemos também ali, irmãos, os fariseus, viveram num período antibíblico, eram considerados os guardiões da lei, muito conhecedores da lei, mas eram aquelas pessoas que se achavam os melhores, se achavam aquelas pessoas que, se não tivesse o mesmo nível que ele, não tivesse o mesmo conhecimento, eram tratados como pessoas inferiores, pessoas pecadores também, que não faziam parte do grupo deles. Nós vemos que Jesus, ele combateu os fariseus por esse motivo, pessoas que se achavam os melhores, grupo que se achavam os melhores, e não trazia nenhuma influência, pelo contrário, eles impunham cargos pesados sobre as pessoas. O próprio Jesus fala isso: fazer tudo o que eles vos mandam, mas o que eles fazem não façam, porque eles tentam colocar fardos pesados sobre os ombros de vocês, mas eles não movem nem com o dedo. Por que Jesus fala isso então? Porque na verdade essa era a atitude daquela liderança daquela época, os fariseus. Existia também, irmãos, os saduceus, grupos também que estavam mais voltados, que fazia parte também do judaísmo naquela época, voltado mais para a liturgia, da forma que era conduzido o culto, mas pessoas também separadas, pessoas que não estavam preocupados, na verdade, com aquele povo, mas pessoas também que se achavam os melhores. Então esse é o contexto da época. E por último aqui nós vemos que existia também, irmãos, os zelotes, aqueles que estavam mais preocupados com o quê? Aquele grupo que estava mais
preocupado com a libertação política da nação de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel vivia debaixo do domínio romano. Então eles pagavam impostos, tinham uma certa liberdade, mas estavam ali submissos à vontade, à cobrança pesada do Império Romano. Então ali nós vemos que eles, o que acontece então? A intenção deles, a ideia deles era o que? Era essa libertação. Então, diante desses novos ensinamentos, que influência poderia exercer as pessoas descritas nas bem-aventuranças? Então, Jesus mostra, então, assim, irmãos, diante daquela sociedade, então, Jesus, então, ele traz uma mensagem de fato, uma mensagem que faria diferença na vida da sociedade, de uma transformação. Ele não queria, então, que fosse mais um mero conhecimento, mais um mero grupo para aquelas pessoas, mas uma mensagem de mudança, de transformação para a vida daqueles discípulos. Algo novo para a vida daqueles discípulos. Tanto que nós vemos, irmãos, é interessante que os próprios evangelhos, eles tratam que Jesus, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, as pessoas ficavam admiradas porque ele falava como que tendo autoridade. Ele falava de uma forma diferente, com convicção, com certeza daquilo que estava falando. Certamente muitas pessoas eram influenciadas, muitas pessoas também estavam ali por curiosidade, pessoas que ficavam encantadas com a mensagem, mas se não fosse de fato, se não pertencesse ao Senhor, com certeza eles se escandalizariam. E nós vemos mais à frente nos evangelhos como que as pessoas também, muitos deles abandonaram, porque na verdade não pertenciam ao Senhor Jesus, não faziam parte daquele grupo a qual ele havia escolhido. Nós vemos então, irmãos. Então gostaria que nós pudéssemos então, irmãos, hoje, falar sobre essa importância da mensagem do Senhor Jesus e essa comparação, essas duas metáforas que ele usa, que é tão importante para nossas vidas. Somos sal da terra e luz do mundo. Jesus referiu-se àqueles discípulos chamados de sal da terra e luz do mundo. Por quê? Por mais incrível que pareça, por causa do alcance, primeiramente. Nós sabemos, irmãos, a importância, né, da luz e do sal. Ou às vezes nós vamos assim, poxa, até que a luz sim, mas hoje nossos jovens, então, se fosse viver um pouquinho antes, e eu vivi um pouco esse período onde eu morei não tinha uma energia, não tinha um refrigerador, você imagina o que seja isso? A importância de um sal, não somente como um condimento, mas para preservar os alimentos. Isso é muito interessante, e eu fico assim, irmão, abismado, porque a comparação que Jesus faz, irmãos, não é algo assim que ele não tivesse conhecimento, mas Jesus é o criador do sal, Jesus criou a luz, tudo aquilo que ele está ensinando aqui é algo que ele tinha, vamos botar assim, um conhecimento muito profundo, porque ele é o criador de todas as coisas. E nós vemos então, irmãos, quando ele fala que o sal, a importância do sal, e nós sabemos, irmãos, a importância do sal que é para a nossa vida, ou seja, para o nosso organismo, de uma forma, quando nós usamos corretamente, né? Porque também pode ser um vilão também, nós sabemos disso. Mas assim, a importância para o nosso organismo, a necessidade que nós temos do sal. Imagina, irmãos, para a sociedade daquela época. Nós sabemos, irmãos, se você vai lendo a história assim, o sal onde que várias cidades foram construídas, porque ali havia sal, cidades, ou seja, ruas sendo abertas, por causa do sal, por causa da importância do sal. Até mesmo essa palavra salário, né? Ela deriva-se do sal. Pessoas que naquela época trabalhavam em troca do sal. E hoje a gente olha assim, nossa, mas trocar por sal, tão baratinho que é o sal, né? E a gente só sente falta quando ele acaba, porque parece que é tão baratinho, não é tão barato o sal, que você só compra quando acabou o sal. De repente fosse mais caro, você lembrava de comprar mais ele. E quando falta, nós sabemos a falta que faz o sal. Mas naquela época era muito mais, irmãos, muito mais, com certeza, a necessidade, a carência que as pessoas tinham do sal.
e como que abrange toda a terra, toda a terra. Por isso que Jesus também, nós podemos dizer que Jesus faz essa comparação de nós sendo sal, da mesma forma que essa terra necessita, carece de nós, igreja, como sal, que nós vamos mais à frente, que está falando mais detalhadamente sobre a nossa influência neste mundo, a nossa influência neste mundo, né? E nós sabemos, irmãos, que são, como eu falei, duas metáforas, que todo lar, por mais pobre que seja, né, ou que fosse daquela época ali na Palestina, eles tinham conhecimento, e eles viram, eles sabiam assim, dessa necessidade que eles tinham da luz. Sal e luz são utilidades domésticas indispensáveis. E tem um homem chamado, foi, né, o Caio Plínio, né? Ele fala que nada mais importante do que o sal e o sol, ou seja, do que o sal e a luz. Nada mais importante. A necessidade da luz é óbvia. O sal, por outro lado, tem uma variedade de uso. Só quem passou por isso, né, como eu falei para os irmãos aqui, a necessidade, o condimento e o preservativo. E aí nós vamos então, irmãos, vendo aqui, falando um pouco sobre a importância, né? Nós podemos ter a melhor comida, comer aquela carne mais cara, mas se não tiver sal, não tem sabor, não vale nada, não tem sabor. Nós vemos então assim a importância desse sal como condimento, ou seja, para dar sabor. E nós vemos, irmãos, que naquela época era usado, como que as pessoas, aqueles pescadores, imagina-se quantos peixes ali, então a necessidade então dele estar ali salgando para que não viesse a estragar, não viesse a apodrecer. Também os alimentos, os próprios sumos sacerdotes usavam até mesmo no sacrifício, era necessário colocar sal. Era necessário colocar sal, a gente vai vendo nos textos lá em Levítico que fala muito sobre isso também. Agora, irmãos, o que nós podemos aprender com isso, entender com isso? Nós, primeiramente, irmãos, nós devemos então entender também que essas duas metáforas nos ensinam. Primeiramente, irmãos, quando Jesus fala assim, vós sois o sal. Então, assim, vós sois o sal. Então, nós devemos compreender que a igreja e o mundo existem comunidades separadas. Então, assim, nós somos e eles. Eles não, mas vós sois. Então, isso é necessário nós fazermos essa separação, essa diferença. É necessário que a igreja compreenda isso. Às vezes, irmãos, nós andamos nos mesmos transportes, nós frequentamos os shoppings, frequentamos muitas das vezes os mesmos lugares, aqueles lugares que são propícios a nós, mas, irmãos, nós temos que ter a convicção, a certeza que existe essa separação, essa diferença entre a sociedade. O próprio Jesus fala bem assim, ora, Pai, na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, Jesus se fala bem nessa oração sacerdotal, ele diz, Pai, não peça que os tire do mundo, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou, mas eles vivem no mundo, mas não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós vivemos neste mundo, nós precisamos viver neste mundo, mas separado deste mundo. Então tem que dentro da igreja, a igreja tem que ter essa consciência que existe essa separação, para que haja influência, ou seja, se nós tivermos então misturado, ou seja, não ter essa diferença, como que nós vamos fazer? Se não temos essa consciência que existe a separação. Às vezes, irmãos, eu fico orando assim, no meu trabalho, parece que é tudo assim muito comum ali, eu e meus amigos ali, colegas que nós trabalhamos juntos, mas depois você vai percebendo a diferença que existe. Na convivência existe essa diferença e tem que existir, e nós temos que ter consciência dessa separação, dessa divergência, ou seja, dessa diferença que existe entre nós. A igreja precisa ter essa consciência. Como eu falei aqui, o mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E como que é este mundo, irmãos?
O mundo é evidentemente um lugar escuro, com pouca ou sem nenhuma luz, depende de luz externa para iluminá-los. Na verdade, andam sempre nas trevas. Nós temos que ter essa consciência, que o mundo está apodrecendo, o mundo está na escuridão, e nós, como servos de Deus, nós vamos ver mais à frente aqui, qual deve ser então a nossa atitude, como deve ser a nossa vida diante dessa situação, diante desse vamos botar, desse momento que nós vivemos. A cada dia mais a escuridão vai aumentando mais ainda, as trevas parece que cada dia mais vão mostrando mais, né? Ficando mais evidente. O mundo está cada dia mais se apodrecendo, e nós temos que ter essa consciência, irmãos. Nós temos que compreender o que é isso, a função, ou seja, a missão da igreja, como sal e como luz. Então Jesus ele mostra isso. Então o mundo está apodrecendo e não pode impedir a sua própria deteriorização. O mundo não pode. Irmão, nós vemos na mídia, nós podemos ver cada dia mais que as coisas vão piorando a cada dia mais. Você fica abismado, gente que não tem condições de uma coisa dessa. A gente olha assim, coisas terríveis que vão acontecendo, irmãos, e pior ainda, que começar a estabelecer leis que aprovam aquilo que está errado. Começam a estabelecer, nós vemos isso, nós aprendemos isso, nós estamos vendo isso a cada dia na televisão, na mídia. Pessoas que estão criando lei para que o erro de fato seja aprovado, para pressionar a igreja, ela ficar calada. Esse é o mundo que nós vivemos, esse é o sistema corrompido o qual nós vivemos. E nós vemos que o mundo, então, um lugar escuro, um lugar sem nenhuma luz, e esse mundo depende da luz externa para ser iluminados, esse mundo que anda nas trevas. E o mundo também manifesta também uma tendência constante à deteriorização. O mundo está apodrecendo, ele não pode impedir a sua própria deteriorização, apenas o sal, quando introduzido de fora, pode fazê-lo. Da mesma forma, naquela época, irmãos, que as pessoas usavam para que a carne, né, ali aquelas coisas, aqueles alimentos perecíveis que era necessário ali ser colocado para que não viesse a deteriorizar, estragar, ali era colocado o sal. E a igreja, irmãos, então nós vemos aqui, a igreja, por outro lado, foi colocada no mundo com duplo papel, como Jesus próprio mostrou aqui, como sal para interromper ou retardar o processo da corrupção, e como luz para desfazer as trevas. Então, isso é fundamental, nós podemos entender e compreender isso, a missão da igreja, o papel da igreja, interromper ou retardar o processo da corrupção. Nós sabemos, irmãos, que esse mundo ele está sendo preparado para o grande dia do Senhor, o dia do juízo do nosso Deus. Nós sabemos disso, mas a igreja ela tem um papel fundamental de retardar, não a volta do Senhor, eu falo assim, retardar este mundo qual nós temos vivido, que a cada dia tem se corrompido, a cada dia mais. E nós vemos, irmãos, a importância da igreja. Nós vemos o exemplo bem claro, quando aquela passagem lá no capítulo, no livro de Gênesis, quando Abraão, né, ele intercede a Deus por aquela cidade, Sodoma e Gomorra, e Abraão então começa a falar diante de Deus: Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria essa cidade. Aí foi diminuindo, baixando, de 50 foi para 40, 30, 20, 10 não tinha. E Deus destruiu aquela cidade, porque por causa da corrupção, por causa da sua deteriorização, estava apodrecida aquela cidade, e Ele tirou o seu filho, seu servo ali, e a sua família. Nós podemos ver, irmãos, que isso é um exemplo, sabe, da igreja,
como que a igreja será tirada deste mundo corrompido, este mundo corrompido. Outra coisa importante que nós podemos entender aqui, irmãos, que essas duas comparações aqui, essas metáforas, elas se contemplam, se completam. O sal deve manter a sua qualidade de salgar, e a luz deve brilhar. É interessante, irmãos, que o sal, ele não perde o seu sabor no sentido assim, o sal, se você deixar um sal na sua casa lá, se você deixar 10 anos, ele vai continuar sendo sal, e vai continuar com a sua salina normalmente, ele vai continuar, não vai deixar de ser sal, não vai deixar. Mas, irmãos, ele fala assim, que quando o sal, ele deve manter a sua qualidade de salgar, e a luz deve brilhar. O sal para nada mais serve, Jesus fala, para nada mais serve quando ele perde a sua salinidade. A luz torna-se inútil se for escondido. É interessante como é que Jesus mostra aqui. Irmãos, por que Jesus está falando isso? Naquela época, irmãos, não existia nenhuma refinaria como existe hoje, nos nossos dias. Nós sabemos que no Brasil, 95% do sal consumido no Brasil vem do Rio Grande do Norte, e ali tem o que? Tem as suas refinarias. Mas naquela época, irmãos, o sal era tirado do Mar Morto, era um pó bem branco, só que às vezes as pessoas pegavam esse pó e pegavam com outra substância que era misturada, então ele perdia o seu valor. O sal era insípido, ou seja, não valia mais para nada. Somente para quê? Para ser lançado nas ruas. Por isso que Jesus fala, para nada mais pressa, para quê? Para ser pisado pelos homens. Jogava no meio da rua assim, para o quê? Para que a pessoa não pudesse sujar os pés. Por isso, para nada mais pressa. E ele fala bem assim, o sal nada serve se perde a sua salinidade, a luz torna-se inútil. E nós vemos então, irmão, que nós somos então este sal, e a afirmação é direta, vós sois o sal do mundo. Qual é o seu significado para a igreja? O mundo se deteriora, como peixe ou como carne estragada, enquanto que a igreja pode retardar, aquilo que eu falei para os irmãos, a sua deteriorização. Nós sabemos, irmãos, que a graça comum de Deus também certamente controla as tendências egoístas dos homens, através do governo, através do Estado, através das famílias, formando uma sociedade. Mas, irmãos, a missão principal, ou seja, a preservação principal, irmãos, está sobre os nossos ombros, qual Deus nos deixou para a igreja, para preservar este mundo. É a igreja que tem que fazer isso. Então, irmãos, está sobre nós, sobre os nossos ombros, essa responsabilidade, irmãos. Um teólogo aqui, irmãos, um nome complicado aqui, eu não vou falar porque eu não vou conseguir, tá? Mas ele fala bem assim, olha, os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Olha só que interessante, isso que é a importância da igreja, né? Os discípulos, ou seja, a igreja, nós como discípulos do Senhor, somos chamados primeiramente para ser purificador moral, em um mundo onde os padrões morais são baixos. Irmãos, nós sabemos que a sociedade, como eu já falei para os irmãos, que cada dia vai de mal a pior. E nós, como servo de Deus, eu faço uma pergunta assim para mim mesmo, qual tem sido o meu papel como igreja do Senhor, como sal, para preservar este mundo? Qual tem sido a nossa função, irmãos, como igreja? Será que de fato nós temos realmente esse cuidado, essa preocupação de estar cuidando, de estar zelando, de estar realmente obedecendo a palavra do Senhor?
Irmãos, nós sabemos que o grande problema que nós enfrentamos hoje é porque nós não queremos, às vezes, ser, de uma certa forma assim, ser chato com as pessoas. Eu não quero ofender ninguém, eu vou ficar no meu canto aqui, vou ficar aqui no meu lugar reservado. Eu não quero me influenciar com essas pessoas porque eu vou ter problema. Então, muitas das vezes, irmão, nós agimos dessa maneira. Eu não quero problema para a minha vida. Mas, irmãos, o sal, nós sabemos que às vezes tem que abrir a ferida ali e passar sal. E nós sabemos que o sal, ele faz o quê? Ele arde. Às vezes ele machuca. E esse é o papel da igreja. E nós vemos, irmãos, se nós formos olhar assim, a igreja, né, do primeiro século, a influência dessa igreja no mundo, aonde que eles viviam ali naquela sociedade que tinha problema, com certeza que tinha. Nós estamos vendo, irmãos, essas revistas, né, que nós estamos falando sobre as 7 igrejas, nós vemos vários problemas dessa igreja, com certeza, mas a função, o papel da igreja é esse, é retardar esse apodrecimento do mundo. E de que maneira nós podemos fazer isso? Nós temos a palavra da verdade. Como fala que essas duas metáforas se completam, né? O sal é para conter a podridão, para interromper esse sistema deste mundo corrompido. Mas também nós temos a luz, irmãos. Nós somos a luz. Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. É interessante que é a única comparação que Jesus faz a ele e a nós. Jesus é a porta, mas ele fala que nós não somos a porta. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas não somos o Cordeiro de Deus. Jesus é o pão da vida, nós não somos o pão da vida. Jesus fala que aquele que tem sede vai a ele é a água da vida. Mas Jesus, ele fala assim: olha, eu sou a luz do mundo. E ele fala: vós sois a luz do mundo. Vós também sois a luz do mundo, ou seja, mas não de nós mesmos, essa luz que vem de Cristo, que reflete em nossas vidas. Irmãos, e que luz é essa? São as nossas boas obras, irmãos. Este é o propósito de Deus para a nossa vida, esse é o chamado de Deus. Esse mundo decaído, as pessoas que estão andando em trevas, que precisam ali ouvir, enxergar de uma forma mais clara, através dessa luz. E nós temos essa luz, ou seja, essa luz que vem de Cristo para mostrar às pessoas o caminho da verdade, tirar as pessoas das trevas. Irmãos, se nós vamos vendo assim, até mesmo você pode perceber isso através das programações, das mídias. As pessoas se apegam a coisas tão pequenas, a religiões que na verdade não levam a lugar nenhum, pelo contrário, levam para o inferno, na verdade. E as pessoas estão se apegando, sabe por quê, irmãos? Porque eles não têm conhecimento da verdadeira luz, estão andando em trevas. As pessoas têm se apegado, às vezes, no dinheiro, na fama, nos bens materiais, sabe por quê, irmãos? Porque eles não têm conhecimento da verdade. Acha que ele vai salvar a vida dele, que ele vai ser a satisfação maior da sua vida, aquilo ali. Por quê? Porque eles estão andando em trevas. E a igreja tem esse conhecimento, a igreja precisa passar esse conhecimento para as pessoas. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito de Deus. Sabe para quê, irmãos? Para que o nome de Deus seja glorificado. O próprio Jesus fala aqui: vós sois a luz do mundo. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e nos glorifiquem? Não. Glorifique o nosso Deus que está nos céus, ao nosso Pai. Está vendo, irmão, que eu falei com os irmãos, que tudo é voltado para Deus. Você tira, você leva através da tua palavra, da mensagem do Evangelho, você leva, você mostra à pessoa o caminho, o plano, o propósito de Deus para a vida dele. E através da obra do Espírito Santo, essa pessoa é transformada, essa pessoa é purificada, é lavada, é regenerada. E ele começa então a prestar um culto a Deus, começa a exaltar, a glorificar o nome de Deus. Esse é o papel da igreja, irmãos. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Agora, irmãos, tem um problema sério. A contaminação. A contaminação.
Se nós, irmãos, não tiver essa diferença que eu falei para os irmãos aqui, pelos não cristãos, deixando-se contaminar pelas impurezas do mundo, nós perderemos a capacidade de influenciar. Se esse sal perder o sabor, se essa luz ficar ofuscada, nós perderemos a capacidade. Nós vemos às vezes pessoas dizendo, para você falar do amor de Deus, ou para você levar o evangelho às pessoas, você tem que se tornar igual a ele, né? Se ele é um drogado, você tem que também usar alguma coisa para você falar do evangelho, você tem que se vestir igual a ele. Irmão, isso não é verdade, não é verdade, porque o que muda a vida da pessoa, o que transforma é a palavra de Deus, é a nossa vida, mas uma vida separada, uma vida diferente. As pessoas, nós temos que influenciar as pessoas pela diferença da nossa vida. As pessoas veem em nós algo diferente. É isso que nós precisamos, é isso que a igreja precisa, dessa diferença. O mundo hoje, irmãos, o mundo está sofrendo hoje, as pessoas estão totalmente perdidas, sem rumo. Então nós temos que de fato ser assim, nós não podemos nos associarmos dessa maneira, dessa forma. O apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, ele fala bem claro sobre isso a partir do verso 1, não vos conformeis com este século, não vive da forma, ou seja, não toma a forma deste mundo, de forma alguma, Paulo fala isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, aquilo que Deus fez em nossa vida, a mudança, o novo nascimento, a nossa regeneração, é isso que Paulo está mostrando. Então não vos conforme de forma alguma, mas e que através da essa regeneração, dessa transformação, possamos influenciar as pessoas, levar de fato uma palavra verdadeira, não somente a palavra, mas a vida, a nossa vida, diante das pessoas. Nós temos que brilhar como a luz de Cristo que está em nós, irmãos, a luz que vem do Senhor Jesus Cristo. A evangelização deve ser considerada como uma das boas obras, como já falei, pelas quais a nossa luz brilha e nosso Pai é glorificado, como nós já falamos também. Boas obras são obras também de amor, além de fé. Elas expressam não somente a nossa lealdade a Deus, mas também o nosso interesse pelos nossos semelhantes. São atos práticos e visíveis, gerando pela compaixão. Da mesma forma que o sal não pode perder o seu sabor, a luz também não pode perder o seu brilho. Deve sempre ficar no alto, aparecendo, não escondendo debaixo de um balde. Quando Jesus fala, não se pega, naquela época, eu já vivi também esse período também, os mais de idade que também conhecem, você pega aquele, falou o candinheiro, ou seja, a lamparina, nós botávamos no lugar mais alto, assim, por quê? Porque clareava toda a casa, mesmo que aquela luz bem baixinha assim, mas clareava, Nós vemos que as lâmpadas são sempre no alto, por quê? Porque se botar embaixo, elas não vão clarear. É isso que ele está mostrando para nós aqui, é isso que Jesus está mostrando, ou seja, a nossa luz, de fato, ela tem que ser aparecida, ela tem que mostrar, ela fala assim, eu sou de fato, eu sou um crente, eu sou um cristão, mas mostra por quê? Pelas suas obras, pela sua vida, tem que refletir, não pode ficar escondida, não pode. E às vezes nós falamos bem assim, sabe, irmãos, eu falo isso por mim mesmo, às vezes nós olhamos para a igreja e às vezes não vemos pessoas se convertendo, não vemos pessoas assim, vindo à igreja, aí eu fico pensando assim, poxa, mas qual tem sido o meu papel? O que eu tenho feito de fato, de verdade, para levar essa mensagem para a pessoa, para de fato trazer mais pessoas à igreja, ter esse crescimento numérico da igreja? Porque às vezes falta em nós, na verdade, irmãos, essa disposição. Falta em nós, muitas das vezes, irmãos, essa consciência de que Deus nos chamou com esse propósito, com essa finalidade. E às vezes nós somos indiferentes com as pessoas. Eu estava lembrando dessa semana, eu e a Sônia estava vindo, foi no dia do aniversário das federações aqui, nós estávamos vindo de casa, e aí nós passamos ali na pracinha perto da Igreja Batista ali, aí uma jovem, ela foi e falou bem assim,
Eu queria um pouquinho falar com vocês aqui. A gente percebeu que ela estava querendo, nós achamos que ela estava querendo dinheiro. Mas, irmãos, aí o que nós fizemos? Você falou assim, nós não temos muito tempo que a gente está atrasado para ir para a igreja. Aí depois, irmão, aquilo ali, aí quando o pastor, nós chegamos aqui, ouvimos a mensagem do pastor aqui, ele falou, sabe, só nós somos indiferentes às vezes. Às vezes nós somos, sabe, irmão, assim, tão preocupados com nós mesmos. E não olhamos para as pessoas. Poderíamos parar pelo menos 5 minutos para ouvir o que aquela pessoa estava querendo, de repente era uma ajuda, e quem sabe até uma oração. Mas não. Então, assim, quantas vezes nós olhamos pessoas assim que estão precisando, carecendo de uma palavra, irmãos? Quantas vezes? Eu quero concluir aqui, irmãos. E são lições para nós aprender. E as metáforas usadas por Jesus, referentes ao sal e à luz, têm muito a nos ensinar sobre nossas responsabilidades cristãs no mundo de 3 lições. Primeiramente, nós devemos entender, compreender que há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. Nós temos que ter essa consciência. Não pense você que você vive, trabalha junto com as pessoas, que a pessoa tem a mesma consciência que você. Não pense você que a pessoa, de repente, tem a mesma paz na alma que você tem, porque a pessoa não tem. De repente é uma aparência de paz, mas na verdade ela não tem, porque ela não tem Cristo no coração. Eu falo aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas, então, às vezes nós estamos juntos ali com essas pessoas, mas não temos essa consciência de que a pessoa precisa de Cristo na vida dela. Temos que ter essa consciência. Temos que aceitar a responsabilidade que está diferente. Temos que aceitar, né, a responsabilidade que essa diferença coloca sobre nós. Temos que ter essa consciência. Nós somos sal. É como Jesus fala assim, olha, vocês são sal, e por isso tem de conservar a sua salinidade, e não pode perder o seu sabor cristão. Vocês também, Jesus falando, são luz, e por isso deve deixar que a sua luz brilhe, e não devem escondê-la de modo algum. Mesmo que em meio, às vezes, a pressão do mundo, o sistema do mundo, mas nós temos que brilhar, irmãos, buscar essa luz em Cristo, buscar força em Cristo. E temos que considerar que a nossa responsabilidade, ela é dupla, a qual nós falamos. Primeiramente o sal, que às vezes é necessário esfregar na ferida, para curar, para tirar aquela podridão. Isso, às vezes, nós pagamos um preço por isso. Às vezes vai trazer algum desagravo, algum agravo para a nossa vida. Vai trazer alguma dificuldade. Mas nós estamos aqui para isso. E também a luz, que é positiva, iluminar as trevas. Olha só, irmão, o papel duplo da igreja. Iluminar das trevas. Que Deus, irmãos, aplique o nosso coração essa palavra. Eu falo a começar na minha vida. Dê de fato despertamento na nossa vida. E lembrar sempre que Deus nos chamou com esse propósito, para sermos sal e sermos luz do mundo, para o mundo que anda apodrecendo e o mundo que anda nas trevas. Que Deus aplique ao nosso coração essa palavra, que Deus esteja nos capacitando através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos. Amém.